Olá pessoal, hoje explicarei mais sobre a toxoplasmose, o estudo do parasita e o diagnóstico em cães, assim como seu ciclo. Lembrando que essa doença é uma zoonose que tem como agente etiológico um protozoário da fila apicomplexa, o Toxoplasma gondii. Nessa videoaula vocês entenderão como ele obteve tanto sucesso como parasita. Aqui temos a taxonomia do Toxoplasma gondii. É importante ter conhecimento sobre essas características íntimas do protozoário para entender a epidemiologia dessa doença, assim como ela consegue se difundir tanto entre as espécies domésticas e como será feita sua prevenção específica. Tudo isso será melhor explicado nos próximos slides. Assim como todos os protozoários da fila apicomplexa, Toxoplasma gondii apresenta uma estrutura especializada na invasão celular, que é o complexo apical. Essa estrutura aqui circulada de vermelho na extremidade do parasito. Aqui estão localizadas as organelas especializadas na secreção de enzimas para fixação e penetração celular. Nós temos, por exemplo, as micronemas, especializadas na adesão e no reconhecimento celular, e as rópteras, que que fazem a penetração propriamente dita. Bom, já que esse protozoário é tão especializado em invasão celular, podemos concluir que todos dessa fila são parasitas obrigatórios, não há nenhum de vida livre. Aqui temos a classe, a ordem, a família do agente etiológico. Eu vou começar explicando da esquerda para a direita, começando pela classe, que é a Coccidae. São todos parasitas de células intestinais, todos formam cistos teciduais, que são as formas de resistência contra o sistema imunológico do hospedeiro intermediário. Lembrando que o hospedeiro intermediário é o hospedeiro em que acontece a reprodução assexuada e nunca assexuada. A ordem Eucocidae também são parasitas de vertebrados, são parasitas tanto de vertebrados como de invertebrados, justificando a grande variabilidade de espécies infectadas. E a família Sarcocistidae tem tanto parasitas de ciclos heteroxênicos facultativos como obrigatórios. No caso da toxoplasmose, o ciclo é heteroxênico facultativo, ou seja, pode se completar apenas no hospedeiro definitivo, que é aquele que acontece a reprodução sexuada, ao invés de necessitar de dois tipos de hospedeiros, que seriam eles um hospedeiro definitivo e um intermediário. O Toxoplasma gondii é um parasita eurixeno por ser pouco específico, ou seja, apresentar várias espécies de animais, parasitar várias espécies de animais. Os hospedeiros definitivos são os felídeos, mas o gato é o principal deles pela sua proximidade com os humanos e com outros animais domésticos. Existem diversos hospedeiros intermediários, que são aqueles em que ocorre a reprodução assexuada, tanto presas como predadores, que podem estar diretamente ou indiretamente ligados aos gatos, como por exemplo no caso dos bovinos, que não são presas dos gatos, mas acabam por meio de ingestão de ração contaminada com fezes de gato, contendo oocistos, se contaminando. A distribuição da toxoplasmose é global, mas então por que nós dificilmente ouvimos falar dessa doença? Pois a maioria dos animais infectados são assintomáticos, o que garante o sucesso desse parasita em completar seu ciclo de forma silenciosa. Estágios evolutivos. Aqui nós temos nas imagens os 3 estágios evolutivos. Eu vou começar explicando da esquerda para a direita. Os oocistos são as formas de resistência ao meio. Eles são formados por reprodução sexuada, que é aquela que ocorre no gato, o hospedeiro definitivo. São eliminados nas fezes dos gatos os oocistos imaturos, que levam cerca de 1 a 5 dias para amadurecerem e se tornarem infectantes. Lembrando que só os gatos que são infectados pela primeira vez vão liberar os oocistos e por até 15 dias. Ou seja, não vá tentando se livrar do seu gato, porque não tem nada a ver isso. Ele se contaminando pela primeira vez, vai eliminar nos primeiros 15 dias. Mas na maioria dos casos são os filhotes, né, que primeiro contato com a doença. Já os gatos saudáveis não eliminarão essa forma infectante mais em suas vidas, né, depois de contaminados. Porém, o gato com imunodeficiência pode voltar sim a eliminar eles. Os taxoítos são as formas de infecção aguda e de reprodução rápida. Eles começam a se multiplicar no trato digestório logo após a infecção e podem causar problemas em fêmeas prenhes, as levando a ter abortos ou malformação fetal.
Já os bradizoítos, que são as formas de infecção crônica, diminuem sua velocidade de reprodução e ficam protegidos dentro de cistos nos tecidos dos hospedeiros intermediários. Vale ressaltar que uma fêmea que positivar um teste de toxoplasmose, mas estiver na fase crônica, não terá problemas quando for pegar crias futuras. Agora, eu deixei para vocês esses 2 slides para vocês conferirem e fica um resuminho para vocês estudarem depois, porque eu prefiro explicar o ciclo nesse esquema didático bem simples que eu fiz para mostrar mesmo o ciclo da toxoplasmose para vocês. Bom, vou começar falando na parte do gato. Aqui o gato ingere oocistos em grande quantidade. Esses oocistos, ao chegarem no intestino do gato, iniciarão a primeira reprodução assexuada, a esquizogonia, em que irá se formar um esquizonte com vários merozoítos dentro. Esses merozoítos romperão o esquizonte e infectarão células do intestino, novas células do intestino no caso. Além disso, alguns merozoítos se diferenciarão em microgametas ou macrogametas, que formarão um zigoto, que é o mesmo que dizer que formarão o oocisto imaturo. Esse oocisto é liberado nas fezes do gato, e aqui vocês podem ver a setinha indicando isso. O gato também pode, e até é mais comum, se contaminar ou ingerir cistos na carne crua. Esses oocistos levarão de 1 a 5 dias para amadurecerem, em um processo chamado esporogonia, na qual cada oocisto formará 2 esporocistos e dentro de cada esporocisto se formarão 4 esporozoítos. O cão vai se contaminar ao ingerir esses oocistos, seja na água contaminada ou até mesmo ingerindo as fezes de gatos doentes. Ele também pode se contaminar comendo carne crua contendo cistos. Quando uma dessas formas infectantes chega ao seu trato digestivo, há uma liberação dos esporozoítos que pegam uma carona nos vasos linfáticos e sanguíneos e chegam ao cérebro, fígado e entre outros órgãos. Então ocorre a endodiogenia, que é a fase aguda da doença, com alta taxa de reprodução dos taxoítos, inclusive, como já foi citado, é a fase que dá problemas para as fêmeas prenhes. É claro que vai entrar o sistema imunológico caindo em cima desses taxoítos, por isso eles desenvolveram a fase cística. Eles se diferenciam em bradizoítos, diminuem a taxa de reprodução e ficam dentro desses cistos nos tecidos dos hospedeiros, evitando serem destruídos pelos linfócitos. Sinais clínicos da toxoplasmose em cães. A gente pode notar que a maioria dos sinais são neurológicos, como paralisia dos membros, atrofia muscular, ataxia, que é a perda do equilíbrio, mioclonia, que são tremores, convulsões, entre outros. Além de ser responsável por abortos e malformação fetal, como já foi dito antes. Além disso, o quadro tende a se agravar em associação com outras doenças, já que a toxoplasmose é oportunista. Ela se aproveita da queda de imunidade para fazer a festa, como é no caso de cães com sinomose, parvovirose, anemia, etc. Agora iniciarei a explicação sobre algumas formas de detecção da toxoplasmose em cães. Começaremos com o ELISA indireto. Nesse teste usa-se placas com vários postos de titulação e dentro de cada um desses postos os antígenos ficam fixados no fundo. O primeiro passo é colocar as soluções do soro desse paciente nos postos, permitindo que os anticorpos específicos anti-toxoplasma gondii se unam a esses antígenos. Daí é feita uma lavagem para tirar todos os anticorpos inespecíficos e entramos no segundo passo, que é a adição dos anticorpos conjugados com enzimas. E é até meio engraçado o nome desses anticorpos, que são os anticorpos anti-anticorpos. Eles se juntaram aos anticorpos específicos do paciente e então ocorre uma segunda lavagem para tirar os que não se juntaram. O terceiro passo é a adição de um substrato, que ao reagir com as enzimas dos anticorpos conjugados, vai alterar a cor da solução, positivando o exame. Esse teste é importante para a detecção da fase aguda, que vai apresentar os anticorpos IgM, e a fase crônica, que vai apresentar os anticorpos IgG.
Agora eu vou falar do PCR, que é a reação de cadeia da polimerase, que é principalmente usado em testes de infecção cerebral, que, como já foi dito, é muito comum em cães. O principal método é o uso da enzima de restrição, que são enzimas bacterianas que cortam partes específicas do DNA como forma de proteção contra bacteriófagos. Esse corte no DNA facilitará a detecção da doença quando fizermos a eletroforese. Aqui nós temos a sequência de pares de base do Neospora canino, que eu peguei nesse site, o NCBI. Coloquei esse porque não achei a sequência do Toxoplasma gondii, mas o mecanismo é o mesmo. A enzima de restrição usada será CCC-GGG, que corta entre o C e o G, então dividirá uma única sequência de 1140 pares de bases em duas sequências bem menores, uma de 714 e outra de 426. Todo esse processo é feito no tubo próprio do PCR e depois nós colocamos na eletroforese para deixar esses fragmentos correrem. Como vocês podem ver aqui, o pedaço menor correrá mais rápido e essa forma, utilizando enzima de restrição, é eficiente, pois facilitará o diagnóstico da toxoplasmose, visto que normalmente o animal tem outros parasitas em seu organismo. O teste histopatológico, em que é feita a detecção dos cistos no tecido do animal, é apenas aconselhado em conjunto com outros testes, como o PCR, pois ele não garante uma confirmação exata sozinho. Por curiosidade, eu coloquei aqui para vocês a diferença entre biópsia e teste histopatológico. A biópsia é o ato cirúrgico de retirada de um pedaço do tecido do animal, enquanto o exame histopatológico é o teste em si. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Deixo aqui as fontes que eu utilizei. Vale a pena dar uma olhada. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.